Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia, um vídeo que está viralizando nas redes sociais, já viralizou na semana passada, continua. É sobre aí um bate-boca entre André Mendonça e o ministro relator dos atos do dia 8 de janeiro, Alexandre de Moraes. Através desse vídeo, pessoal, se todos parar para analisar, vamos ver que muitas coisas estão e precisam ser bem explicadas, né, com respeito às investigações dos atos do dia 8 de janeiro, como, por exemplo, por que G. Dias estava dentro da Praça dos Três Poderes, por que ele recebeu alertas da ABIN e nada fez, e por que ele pediu para retirar o nome dele do relatório, porque as imagens do circuito do Ministério da Justiça é uma das indagações de André Mendonça neste vídeo, por que as gravações não foram mandadas para a perícia, não foram retiradas ali naquele momento que houve. Então você vai saber aqui todos os detalhes, as indagações de André Mendonça, e porque você sabe que tanto ele quanto o Nunes Marques se colocaram contra a decisão da maioria dos ministros lá no Supremo Tribunal Federal sobre as condenações dos presos dos atos do dia 8 de janeiro. E sim, o PL da anistia precisa ser colocado em prática, precisa ser debatido e votado lá no plenário da Câmara. E Arthur Lira já deu sinais que isso sim pode acontecer a qualquer momento. Deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Voltou a circular aí nas redes sociais, nas redes digitais nas últimas semanas, vídeo com uma discussão travada em 14 de setembro de 2023, entre o Mendonça e o Moraes, os ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu? Por que dessa discussão e por que de viralizar esse vídeo? A peça é trecho da gravação de sessão de julgamento dos primeiros réus envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, onde no dia 6 de janeiro houve avisos para o general Gonçalves Dias, o ex-GSI do atual governo, que havia de acontecer, estava uma movimentação diferente e estranha, mas nada ele fez para impedir, porque convinha, né, pessoal? Aí vamos voltando aqui ao assunto e nós vamos conversando durante o vídeo. Pois bem, a discussão entre os ministros exposta no vídeo começou quando Mendonça apresentava seu voto em relação ao réu Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro condenado no STF pelos atos do dia 8 de janeiro. Na ocasião, o ministro tentou mostrar aí vários pontos, né, que o atual governo, aliás, os seus ministros, eles podiam ter impedido que isso acontecesse, os atos do dia 8 de janeiro, como é o caso, como eu te falei, do G. Dias, o ex-GSI, que após vazamento das imagens pela CNN Brasil, ele pediu exoneração. Por que ele pediu exoneração? Quem não deve não teme. Se ele não tinha nada com aqueles atos do dia 8 de janeiro, por que pediu exoneração? E por que pediu que seu nome fosse retirado do relatório da ABIN para ser encaminhado à Polícia Federal para investigações? Bem, várias pessoas compartilharam o vídeo nas redes sociais nos últimos dias de novembro, no contexto da divulgação do relatório da Polícia Federal, que se encerrou no último dia 21 de novembro. O documento indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 aliados por suposta tentativa de golpe de Estado e atentado contra o Estado Democrático de Direito. Foram levantadas ações do grupo contra o processo que elegeu o atual presidente da República, que culminou nos atos do dia 8 de janeiro. Só que ninguém fala nas questões que ali não havia somente pessoas que eram apoiadores da direita. Haviam pessoas que eram filiadas a partidos de esquerda, né? Ali havia também uma pessoa que muito comprometeu aí o atual governo, mas ninguém fala disso, ninguém investiga isso. Repito aqui, G. Dias estava dentro da Praça dos Três Poderes em total conivência com os manifestantes. Durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, enquanto a relatora senadora Elisiane Gama defendia aí o governo, o indiciamento, e também defendia o indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas, parlamentares da oposição apresentaram votos em separado, argumentando
que o que aconteceu nos atos do dia 8 de janeiro não configuram tentativa de golpe e que sim, o G. Dias sabia o que havia de acontecer. Pediram as imagens do circuito do Ministério da Justiça. É uma das indagações de André Mendonça, né, durante o bate-boca. Qualificando o bate-boca dentro do Supremo, entre os ministros, André Mendonça e o relator dos atos do dia 8 de janeiro, ainda que divulgado sem maiores estardalhaços à época, merece ser revisto, merece ser ouvido pelo nosso público, mesmo que mais de um ano depois. E por que não da própria corte, que não se tem notícia se houve discussão por um detalhe na fala de Mendonça. Qual será esse detalhe? O fato é o seguinte, em um dado momento disse André Mendonça, o fato é o seguinte, eu não vou entrar neste mérito hoje, acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. Esta fala do ministro Mendonça sugere que em algum momento isso poderia, ou poderá, sei lá, ser debatido na corte. Por fim, vale ressaltar que Mendonça finalizou a discussão com o ministro, o relator dos atos do dia 8 de janeiro, dizendo: não coloque palavras em minha boca, tenha dó, Vossa Excelência. Em seguida, estrategicamente, Gilmar Mendes falou mudando aquele momento. Mesmo após a discussão, Mendonça, no decorrer do seu voto, perguntou: onde estava todo o efetivo da Força Nacional? Hoje o Brasil não sabe. Citou sobre as imagens da invasão dizendo: chama a atenção o Ministério da Justiça, na época comandado por Flávio Dino, né, hoje que é ministro do STF, não disponibilizaram não ter os vídeos correspondentes, fazendo alusão com a reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro, que Mendonça era o ministro da Justiça, que liberou todas as imagens, pedido feito à época pelo ministro do STF, Celso de Mello. Também afirmou que a PRF tinha condições de evitar a chegada dos manifestantes. Haja vista que isso iria acontecer, pois toda a construção é que era uma tragédia anunciada. Sim, era uma tragédia anunciada. Como eu falei para vocês, houve mais de 33 alertas da ABIN. Ah, mas era a responsabilidade do governo do Distrito Federal. Não somente do governo do Distrito Federal. É de todos ali, do ex-GSI, do ministro da Justiça, Flávio Dino. Vocês acham que G. Dias não falou, não comunicou o Flávio Dino que recebeu alertas da ABIN? Pois é. Fica aqui o pedido para que voltem a tratar dos questionamentos do André Mendonça, dada a gravidade dos fatos e relevância para a discussão dos julgamentos que se sucedem após o dia 14 de setembro de 2023 e que ainda vão acontecer, porque tudo, a corda sempre está arrebentando para o lado da direita. E realmente, nós gostaríamos de saber, G. Dias está sendo investigado? Ele já foi conduzido a algum inquérito à Polícia Federal? Bem, essas questões, acho que o tempo nos responderá. Vou finalizando aqui, agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.